Ela viveu 85 anos, 4 meses e 6 dias exatamente. Me diga uma coisa, eu queria um pouquinho dessa lira, onde ele conversa com o passarinho. Tomás Antônio Gonzaga, preso na prisão, chama um passarinho e conversa com ele. Aparece um passarinho e ele escreve aquela lira, né? A parte que ele fala sobre as pontes. As pontes. A parte que ele fala das pontes é a lira 20, né, que é onde ele dá uma descrição, do caminho que o passarinho deveria seguir para chegar até ela, né? Então ele diz o seguinte: entra nessa grande terra, passa por uma formosa ponte, passa a segunda e a terceira, busca um palácio de fronte, tem o mesmo ao pé da porta uma rasgada janela, e é da sala onde assiste a minha Marília Bela. Essa lira é fantástica, porque ele diz o caminho que o passarinho tem que seguir, entrando na cidade de Vila Rica pela primeira, segunda e terceira ponte. E no livro, o Alexandre nos mostra, né, as pontes por onde o passarinho deveria passar. As pontes quais são? As pontes, a primeira ponte, a entrada para a cidade de Vila Rica, vindo do Rio de Janeiro, passava pela ponte do Caquende, que hoje é chamada a ponte do Rosário. Depois passava pela ponte São José, que é aquela ponte da Casa dos Contos, e finalmente chegava na ponte dos Suspiros, que é hoje chamada Ponte de Marília, dá bem de frente para onde é aquela casa que você viu, que é a casa onde ela morreu e que, na verdade, não foi a casa que ela viveu a As vida pontes toda. Estão lá, estão preservadas. Muito bem preservadas. A Ponte do Rosário, inclusive, foi restaurada tem mais ou menos 1 ano atrás. Nós estamos falando pela primeira vez aqui em Minas Gerais, da Semana da Inconfidência, sem citar Tiradentes. Ele está entendendo que nós extraímos dessa história, né, a parte que mais toca o coração das pessoas, que é essa paixão imensa de Tomás Antônio Gonzaga pela sua Marília. Era dele em relação a ela, ou ela também era apaixonada por ele? Também era apaixonado. A história, dá para perceber isso? Dá para perceber, e em algumas liras ele deixa claro isso. Por exemplo, tem uma lira em que ele diz que ela está com zelo dele, né? E zelo no português arcaico, né, ou latino, que era celo, né, como se fala em espanhol, significa ciúmes, né, Rubens? E onde há ciúmes, há paixão, há amor e há aquela coisa de falar, não, você é meu. Acho que em 1 ou 2 liras ele cita isso com relação a ela. Mas alguma coisa escrita dela, documental, não existe. A única coisa que existe, prova escrita, letra dela, é somente o testamento. Agora, existe alguma mudança histórica no momento em que ele deixa de ser, né? Ele preso, perde toda a autoridade, é reduzido à condição de perseguido pela coroa. Ele muda o estilo de escrever, ele ficou preso na Ilha das Cobras? Ficou preso na Ilha das Cobras, ele continua escrevendo da mesma maneira. A segunda parte da obra Marília de Dirceu, quase toda ela é escrito dentro da prisão, né? Existe uma terceira parte que é publicada até hoje, que os historiadores e os especialistas em literatura dizem que são apócrifos, ou seja, que não foi escrito por ele. Alguém inspirado nas poesias dele escreveu e algum editor gráfico na época acrescentou, e é o que existe até hoje. Você teve acesso a informações sobre o estilo de vida, como é que se trabalhava, como é que se ganhava dinheiro, como é que se vivia em Vila Rica naquela época? A primeira parte do livro, na verdade, é uma contextualização histórica, né? Eu preciso juntar literatura e história. E como eu fiz isso? Eu pego a primeira parte do livro e coloco desde a formação da capitania de Minas Gerais, o surgimento de Vila Rica, seus hábitos, seus costumes, suas indumentárias, a higiene, a saúde, como eram as ruas, como era a arquitetura. Para que você tenha uma ideia, as pessoas às vezes imaginam a Vila Rica como uma cidade limpa, como aparece em filmes. E era um esgoto a céu aberto. Então isso o leitor precisa conhecer antes de chegar a imaginar o romance. Poxa, eles passeando de mão dada, flores. Não, na verdade, Vila Rica não era uma cidade limpa, como não era São Paulo no tempo da colonização, ou seja, nenhuma cidade daquela época. As doenças mais típicas, por exemplo, eram as doenças bucal, de dente. A maioria das pessoas não tinham dentes. E nas liras ele ressalta muito... Daí o Tiradentes. E nas liras ele ressalta muito os teus dentes nevados. É bem provável que ela tinha uma dentição saudável e por isso tenha sido uma mulher diferente também. Gente, essa história, eu
desde criança, sou fascinado com ela e acredito que os mineiros sabem a importância que tem retirar, né, desse procedimento todo que foi a Inconfidência Mineira, uma história de rebeldia, de violência, e não é de hoje que o desembargador já é preso nesse país, né? E a causa era muito nobre, né? E eu tive um prazer muito grande de conversar aqui com o Alexandre Seixas, que escreveu o livro Maria Doroteia, a Musa Revelada, né? E eu falei na abertura o nome pela segunda vez, não sendo fiel ao título como está aqui. Mas só a mesma pessoa, Rubens, não faz mal. Tive um grande prazer, sucesso para você, viu? O livro está nas livrarias? Já está nas livrarias do Pátio Savassi, do BH Shopping, em todos os museus de Ouro Preto e nas livrarias de Ouro Preto também. Você, só para encerrar, como é que foi a sua reação no momento que você se separou de Marília? Olha, foi o momento mais dramático de um escritor que fala sobre um personagem, né? Eu confesso que eu me emocionei, que eu cheguei até a chorar quando escrevi o último capítulo, que foi a morte dela. Me separei da a capacidade de seduzir, que ela mostra que sempre teve. O Retratos de hoje está terminando. Você pode entrar em contato com a nossa produção pelo e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Na próxima semana eu conto com a sua companhia aqui pela TV Horizonte, uma emissora da Rede Catedral.